Bom, a gente vai continuar o capítulo de gravitação e agora a gente vai falar de interação de uma partícula com a casca esférica. Deixa eu projetar aqui. O Newton, quando ele formulou a lei da gravitação universal, ele viu que ele precisava fazer isso, que ele supôs que a Terra atrai qualquer corpo externo a ela, como se toda a massa da Terra estivesse no centro da Terra. Então, aquela distância R que entra na lei da gravitação universal é a distância do corpo ao centro da Terra. Ou seja, o Newton supôs que toda a massa da Terra podia ser considerada no centro da Terra, né? A Terra é um corpo de simetria esférica, então isso implica que um corpo de simetria esférica atua gravitacionalmente em pontos em seu exterior, como se toda a massa estivesse em seu centro. Ele demorou um tempão para provar isso. Em 1685, ele mostrou que isso é verdade e que é decorrência da lei do inverso dos quadrados da distância, e que, por isso mesmo, o teorema das cascas esféricas ele é importante tanto na gravitação quanto no eletromagnetismo, que a força também cai com o inverso do quadrado da distância. É a lei de Gauss para a gravitação, né, o teorema das cascas esféricas. Vamos lá, então. Então, o que a gente vai calcular? A gente quer calcular a força gravitacional que uma casca esférica aqui, de massa m grande e raio r grande, homogênea, faz sobre uma partícula de massa mzinho a uma distância r pequena do seu centro. Então, se tem uma partícula de prova de massa mzinho, está uma distância rzinho do centro da casca esférica, essa casca esférica é homogênea de massa m raio r. Qual que é o problema aqui? Cada pedacinho da casca esférica, ou cada anel dessa casca, se você cortar essa casca em anéis aqui, ó, com planos paralelos, aqui se faz cortes paralelos, cada corte paralelo aqui vai corresponder a um anel. Cada anelzinho desse está a uma distância diferente da sua massa M. Então, a força com que cada anel, né, concêntrico aqui da casca esférica faz sobre a massinha M é diferente, porque depende da distância entre eles. Então, a gente vai calcular qual que é essa força e vai ver que você pode considerar toda a massa da casca como se estivesse no seu centro. Para fazer esse cálculo, a gente vai calcular, na verdade, a energia potencial gravitacional entre esse sistema de massinha M a uma distância R da casca esférica de raio R e massa M grande. Ok? Então, vamos lá. Vou dividir, então, essa casca esférica em anéis. Cada anel vai estar a uma certa distância. Todas as partículas do anel vão estar à mesma distância da massinha M. Então, o primeiro anel é um anel bem pequenininho aqui, bem no beiradinho, que está essa distância aqui, ó, que é Rzinho menos R grande, ok? Essa distância aqui, ó, é Rzinho menos R grande. Então, essa é a primeira casca. Aí depois, o primeiro anel. Depois vai ter outro e outro e outro. Um deles está desenhado aqui, mas vai ter um monte de anéis até o último anel, que vai ter lá na beiradinha aqui da casca esférica, que está a uma distância Rzinho mais R grande na sua massinha M, ok? Então, você vai fazer vai calcular a energia potencial gravitacional do sistema anel com massinha M, depois vai integrar para todos os anéis para achar a energia potencial gravitacional do sistema inteiro, casca esférica e massinha M. Bom, dividir a casca esférica em anéis. Aqui está um dos anéis mostrados, ok? Esse anel aqui vai ter massa dm. Como que eu vou poder escrever essa massa dm? Essa massa dm vai ser uma certa densidade, que é a massa da casca esférica, dividida pela área da casca esférica. Então, isso aqui é a densidade do anel vezes a área do anel. A área do anel eu chamei de dA'. Como que eu calculo a área do anel? A área desse anel vermelho aqui. Esse anel tem um raio, né? Que eu vou desenhar aqui, deixa eu desenhar aqui. Tem um raio, né? Esse aqui é o raio do anel, que é dado por R seno θ, onde θ é esse ângulo aqui. Então, para cada anel diferente vai ter um ângulo θ diferente, começando do zero aqui, né? O primeiro ângulo θ aqui. Então, um anel qualquer vai ser definido por um ângulo θ qualquer aqui, e o raio do anel, que está mostrado aqui de azul, é R seno θ, onde você tem esse triângulo retângulo aqui, ó, de hipotenusa R grande, né? Isso aqui é R seno θ. Okay? Então, qual que é a área do anel? É 2π raio do anel, 2πr seno θ, vezes a espessura do anel. A espessura do anel é R dθ. Assim, isso aqui é o raio R da casca esférica, esse anel tem uma espessurazinha que é um dθ.
Então, a área do anel vai ser 2π raio do anel, que é 2πr seno θ, vezes a espessura do anel, que é r dθ, ok? E a área da casca esférica é 4πr2. Okay? Então, substituindo nessa expressão da massa do anel, a área do anel e a área da casca esférica aqui, o que a gente obtém? A gente obtém que a massa do anel é m/2 seno de θ dθ. Okay? Então, a gente tem a massa do anel. A gente sabendo a massa do anel, a gente consegue calcular a energia potencial gravitacional do sistema massinha M e anel de massa dm. Okay? A energia potencial gravitacional desse sistema vai ser menos G m dm, a massinha de prova, a massa do anel, 1 sobre R1, onde R1 é a distância da massa M até o anel. Okay? Esse R1 aqui, ó, que é a distância da massa M até o anel. Todas as partículas do anel estão à mesma distância R1 da massa M. Qual que é o nosso problema aqui? Bom, vamos lá. Primeiro vamos substituir o valor de dm. dm eu já sei que é m/2 seno de θ dθ. Nosso problema é que R1 depende de θ. Cada anel vai corresponder a um θ diferente e a um R1 diferente. Então, eu tenho que expressar R1 em função de θ. Olha só, vou usar esse triângulo retângulo aqui, ó, onde R1 é a hipotenusa, R seno θ é um dos catetos, e o outro cateto é esse aqui, ó, que corresponde ao quê? A Rzinho menos esse pedaço, que é R grande cosseno θ. Então, o meu triângulo vai ter hipotenusa R1, um dos catetos R seno θ, e o outro que é Rzinho menos R grande cosseno θ. Aí eu uso Pitágoras, né? R1 ao quadrado, que é a hipotenusa, é R2 seno ao quadrado de θ, mais esse pedaço aqui, ó. Só esse pedaço aqui é o Rzinho, que é esse pedaço todo, menos esse pedaço aqui, que é o R cosseno θ, quadrado, ok? Aí eu vou desenvolver isso aqui, essa expressão vai dar Rzinho ao quadrado, menos 2RR cosseno de θ, mais R ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, que eu junto com esse R ao quadrado seno ao quadrado de θ para dar só R ao quadrado, porque seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é 1. Então, desenvolvendo isso aqui, juntando os termos, eu fico que R1 ao quadrado é R2, R raio da esfera ao quadrado, mais R2, a distância, né, onde R pequenininha, que é a distância da massa M até o centro da casca esférica, menos 2R, R cosseno de θ. Eu vou diferenciar isso aqui, porque eu quero saber como que dθ varia em função de dr1. Então, vamos lá. Diferenciando isso aqui, esses dois termos são constantes, vão embora. Vou ter que diferenciar só esse primeiro e esse último. Então, se eu for diferenciar R1 ao quadrado, vai dar 2R1 dr1. Se eu for diferenciar isso aqui, 2RR é constante, mas se for diferenciar cosseno de θ em relação a θ, vai dar menos seno de θ dθ. Com esse menos vai dar um mais. Então, vou ter essa relação entre dr1 e dθ. Só que aqui aparece seno de θ dθ sobre R1. Então, seno de θ dθ sobre R1, aqui, ó, que eu tenho seno de θ dθ, tem R1, é dr1 sobre RR. Então, no lugar de seno de θ dθ sobre R1, eu vou colocar dr1 sobre RR. Ok? Só substituir lá. Então, a energia potencial gravitacional do sistema de massa mzinho e anel de massa dm a uma distância R1 de mzinho é dado por essa expressão aqui, menos gmm dr1 sobre 2rr. Então, agora a minha integral é em R1, porque o resto é tudo constante. Ok? R1, deixa eu voltar lá na figura. Esse R1, ele varia de um R1 mínimo a um R1 máximo, ok? É o que a gente vai fazer aqui. Varia entre um R1 mínimo e um R1 máximo. Então, essa integral aqui, ó, tudo que é constante pus para fora, isso aqui está constante. Vai ser a integral de dr1 de um R1 mínimo até um R1 máximo. A integral de dr1 é R1, ok? De R1 mínimo a R1 máximo, dá R1 máximo menos R1 mínimo, e aqui a gente tem nossa solução. Se a partícula estiver fora da casca esférica, igual a gente estava desenhando, qual que é o valor mínimo de R1? O valor mínimo de R1 é esse aqui, ó, que corresponde a Rzinho menos R grande. Ok? Está mostrado de azul aqui. Isso aqui é o R1 mínimo. A primeira casca, o primeiro anel que eu tenho está a essa distância. O anel mais próximo de Mzinho está a essa distância aqui, que é o R1 mínimo, que corresponde ao Rzinho menos o R grande. Ok? Qual que é o valor máximo de R1?
O valor máximo de R1 é o último anel. O anel mais distante de Mzinho vai dar essa distância aqui, R1 máximo, que é Rzinho, que vem até aqui, mais R grande. Ok? Então, R1 máximo menos R1 mínimo é fazer isso, menos isso. Dá 2R grande. Substituo aqui. Eu tenho energia potencial gravitacional para uma partícula fora da casca. Ok? Então, aqui, no lugar disso aqui, entra 2R grande, vai cortar. Então, a energia potencial gravitacional para uma partícula fora da casca é dada por isso aqui. Então, a força gravitacional, que é menos dU/dr, que a gente já viu, dá menos gmm sobre R2, que é exatamente a força gravitacional entre duas partículas de massa Mzinho e M grande a uma distância R entre elas. Então, a gente provou que a gente não supôs nada, a gente supôs que cada pedacinho da casca esférica estava numa distância diferente da partícula de massa M. E mostramos que se essa partícula de massa M está fora da casca, a força gravitacional que a casca esférica exerce sobre a partícula é equivalente a considerar toda a massa da casca esférica no seu centro. Porque isso aqui é a força gravitacional no sistema de duas partículas de massa Mzinho e M grande a uma distância R entre elas. Então, beleza, Newton estava certo e foi isso que ele provou e demorou um tempão para provar. Então, para partículas externas à casca esférica, esta atua como se toda a massa estivesse concentrada em seu centro. Você pode imaginar que a Terra é um monte de cascas esféricas e a gente está fora da Terra. Então, você pode considerar para cada casca esférica a massa da casca esférica no seu centro, ou seja, para a Terra toda, a massa da Terra no seu centro, desde que a gente esteja fora da Terra. E se a partícula estiver dentro da casca? Bom, se a partícula estiver dentro da casca esférica, vale o resultado até aqui, está valendo, né? A única coisa que você tem que olhar, qual que nesse caso vai ser o R1 mínimo e qual que vai ser o R1 máximo. Bom, o R1 mínimo, né, o anel mais próximo dessa partícula de massa M dentro da casca é esse aqui. E esse R1 mínimo é R grande menos Rzinho, ok? Nesse caso. E o R1 máximo? O R1 máximo é esse aqui, o anel mais distante vai estar aqui, nesse extremo. E o R1 máximo, então, vai ser o Rzinho mais R grande, ok? Então, no que eu fizer R1 máximo menos R1 mínimo, que é o que eu preciso, vai dar 2Rzinho. Antes tinha dado 2R grande, agora dá 2Rzinho. E vou substituir esse resultado nessa forma. E aí vai cortar o 2Rzinho com 2Rzinho. E o que sobra é essa expressão, que é uma expressão constante. Isso aqui mostra que dentro da casca esférica, a energia potencial gravitacional é constante. Mas a força é a derivada do potencial. Força é menos a derivada do potencial. Se deriva uma coisa constante, vai dar zero. Então, não a força resultante, a força gravitacional resultante sobre a massa M dentro da casca esférica é nula. Então, não é que não tem força gravitacional ali. Cada pedacinho aqui da casca vai exercer uma certa força gravitacional aqui sobre essa massa M. Mas a soma vetorial de todas as forças gravitacionais vai dar zero. Então, a massa dentro da casca esférica, ela não sente nenhuma força gravitacional. E ela pode estar em qualquer ponto dessa casca esférica, que ela não vai, dentro dela, que ela não vai sentir nenhuma força gravitacional. Então, para partículas internas à casca esférica, a força gravitacional é nula. Para partículas externas, você pode considerar como se toda a massa da casca estivesse no centro da casca, e para partículas internas, a força gravitacional é nula, a energia potencial gravitacional é constante. Ok? Esse é um resultado bonito, que o Newton demorou um tempão para provar. A gente prova aqui em 5 minutos, até sacanagem. Aqui está de novo, só porque eu queria pôr um gráfico e é coisa repetiu. Mas é a mesma coisa, tá? É o mesmo resultado. Então, por isso que eu passei rápido. Só que o gráfico, só para mostrar o gráfico, então a energia potencial gravitacional é constante dentro da casca, depois cai com 1 sobre R. A força gravitacional é nula dentro da casca e depois ela decai com 1 sobre R2. Beleza. Então, vou fazer 2 exemplos que usam essa ideia. O primeiro exemplo fala o seguinte: o Sol está a uma distância de 2,5 vezes 10 a 20 metros do centro da Via Láctea. A Via Láctea é uma galáxia espiral, né? A gente está num dos braços espirais, né? O Sol e a gente, e o Sistema Solar, e é um lugar meio periférico, assim, para falar a verdade. A gente está né, na periferia, assim, da nossa galáxia já. É uma boa distância do centro da galáxia. E a gente sabe que o Sol tem velocidade orbital de 220 km por segundo em torno do centro da galáxia. E aí quer que a gente estime a massa da galáxia. Eu falei, espera aí, como é que eu vou estimar a massa da galáxia? Uma galáxia tem um bojo
e tem os braços espirais. Como a gente está mais para a beirada da galáxia, uma grande parte da massa da galáxia está dentro da órbita do Sol. Então, se a gente considerar que é uma aproximação, que toda a massa da galáxia está contida dentro da órbita do Sol, toda essa massa da galáxia está influenciando, está exercendo força gravitacional sobre o Sol, porque a gente está fora desse conjunto de massa aí, mais ou menos esférica. Então, a gente vai considerar que quase toda a massa da galáxia está no espaço interior à órbita do Sol, e como a gente viu, para calcular o efeito gravitacional dessa massa sobre o Sol, a gente pode considerar que toda a massa da galáxia está no centro da galáxia. É o que a gente vai fazer. Então, a força gravitacional que essa massa da galáxia exerce sobre o Sol, sobre a massa do Sol, atua como força centrípeta, né? Que faz o Sol girar em torno do centro da galáxia. Em que a massa do Sol corta, Rzinho corta. Então, a gente consegue estimar a massa da galáxia, desde que a gente sabe a constante universal da gravitação, a distância que o Sol está do centro da galáxia, a velocidade com que o Sol gira em torno do centro da galáxia, que foram as duas coisas fornecidas no problema. Aí você só substitui os valores e você acha que a massa da galáxia é aproximadamente 2 vezes 10 a 41 quilogramas, que equivale a 10 a 11 massas solares. Então é bem bonito, você consegue medir a massa da galáxia, tendo entendido a lei das cascas esféricas. Um outro exemplo fala o seguinte, aí a gente tem a Terra, vamos supor que a Terra tem uma densidade uniforme, uma aproximação, claro. Calcular a força exercida sobre uma partícula de massa m dentro de um túnel que passe por um diâmetro da Terra, como mostra a figura. Se uma pedra é solta em repouso da entrada do túnel imaginário, com que velocidade ela cruza o centro da Terra? Okay? Então, você tem uma pedra aqui que vai atravessar, você fez um túnel que passa pelo diâmetro da Terra, e essa pedra vai atravessar esse túnel. Okay? Então, você primeiro quer calcular a força que é exercida sobre essa pedra enquanto ela atravessa esse túnel, e depois tem uma segunda pergunta, se você soltar a pedra do repouso, com que velocidade ela passa no centro da Terra? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que se a pedra estiver fora da superfície da Terra, você pode considerar que toda a massa da Terra está no centro da Terra. Agora, se ela estiver aqui nessa posição que está desenhada a uma distância Rzinho do centro da Terra, só a massa interior a esse raio Rzinho é que exerce força gravitacional sobre a pedra, ok? Toda essa massa exterior ao raio Rzinho não vai exercer nenhuma força gravitacional sobre essa pedra. Por quê? Porque essa pedra está dentro das várias cascas esféricas aqui exteriores a ela. Ela está fora das interiores e dentro das exteriores. Okay? Então, é isso que a gente vai usar aqui para resolver o problema. Né? A força F que atua sobre essa partícula de massa mzinho, quando ela está a uma distância Rzinho, né? Menor do que R grande, do centro da Terra, vai ser menos G M' sobre R ao quadrado. O que é M'? M' é a massa da Terra dentro dessa parte esférica de raio R', porque o que está fora, que está em R, raio maior do que Rzinho, não vai exercer nenhuma força gravitacional sobre a pedra. Então, a gente tem que calcular a massa da Terra no raio R pequeno, em vez do raio R grande. Então, a M' é a massa contida na esfera de raio Rzinho. Bom, M' vai ser uma certa densidade vezes o volume linha aqui, que é o volume dessa esfera de raio R pequeno. A densidade foi falado que é uniforme, então vai ser a massa da Terra sobre o volume da Terra. E o volume dessa esfera de raio Rzinho é 4/3 de π Rzinho ao cubo, ok? A densidade é a massa da Terra dividido pelo volume da Terra, e isso aqui, 4/3 de π Rzinho ao cubo, é o volume da esfera de raio Rzinho. Importa um monte de coisa. E a gente acha a massa contida na esfera de raio Rzinho em função da massa da Terra. Substitui 2 em 1. A força gravitacional sentida por um objeto de massa mzinho quanto a uma distância Rzinho do centro da Terra é dado por isso aqui. Você vê que toda essa primeira parte aqui é constante. Então, você pode escrever essa força como sendo uma constante vezes R, ok? Que é tipo uma força elástica, né? Quando está aqui em cima, o Rzinho é igual ao R grande. À medida que vai aproximando, né, do centro da Terra, o Rzinho vai diminuindo, até que no centro da Terra mesmo a força é zero, porque a massa está dentro de todas as cascas esféricas.
Só que ela não chega aqui com velocidade zero, né? Você tinha uma energia potencial gravitacional que vai sendo transformada em energia cinética, vai chegar aqui com uma bela de uma velocidade, e aqui isso vai acontecer o contrário. Então, ela vai passar pelo centro, e depois ela vai ser freada pela força gravitacional, que aponta sempre para o centro, né? Então, aqui a força gravitacional acelera ela, depois freia ela. Então, ela vai ficar oscilando aqui, como se fosse um sistema massa-mola. Okay? Então, a energia potencial gravitacional vai ser na forma meio de KR2, onde K é essa parte aqui, gm, massa da Terra sobre R grande ao cubo. A energia mecânica é conservada, porque a força gravitacional é conservativa. Então, a energia mecânica na superfície é igual à energia mecânica no centro. Na superfície, o que você tem? A constante está aqui. Na superfície, o Rzinho é R grande. Você substitui no lugar de Rzinho, você coloca R grande, né? Aqui no lugar de Rzinho, você coloca R grande. A velocidade é um certo V. No centro, o Rzinho é zero e a velocidade é um Vzinho que você quer determinar. Corta todos os meios, todos os Mzinhos. Ali simplifica um R ao quadrado com R ao cubo. E você chega nessa expressão bem simplesinho, que velocidade no centro ao quadrado é G massa da Terra sobre R mais a velocidade na superfície ao quadrado. Como partiu do repouso, o V grande é zero, e você acha a velocidade no centro, que é 7,91 km por segundo. Ok? Então, aqui o importante é ter entendido que, quando a massinha M está dentro da superfície da Terra, só a massa interior, né, ao raio, né, contida na esfera de raio Rzinho, é que exerce força gravitacional sobre a massa M. Toda essa massa fora do raio Rzinho não tem como exercer força gravitacional sobre a massa M, porque a massa M está dentro dessa massa.